Olá pessoal, boa noite. Hoje eu venho aqui para apresentar a nossa próxima etapa, que é a sétima etapa, a segunda etapa do segundo semestre. Mas antes de apresentar a etapa, eu queria sim fazer uma ressalva com relação a esse calor, gente. Vamos ajudar, não vamos colocar fogo, vamos pôr água nas plantas, cuidar das árvores. A gente precisa cuidar um pouquinho do nosso tempo também. E daí, essa etapa de agora, vocês vão receber o kit. Dentro do kit vai ter uma caixinha de tinta guache. Vocês vão receber o livro de literatura, que vai para a bolsinha da literatura. O livro de ciências, que está marcado aqui as páginas. Depois eu vou voltar um pouquinho. O livro de história, o livro de arte, que está marcado também as páginas. O livro de geografia, que vai dessa vez. O livro de português. Aqui tem as páginas onde serão para fazer as atividades. E aí, também vai ter do saquinho a apostila com a atividade de educação física, que eu gostaria que vocês, incentivem as crianças a fazer, mandem os vídeos para o professor de educação física. Nós precisamos, preencha nossas fichas que nós estamos pedindo, e aí depois uma fichinha com dado, que é para vocês recortarem e tá utilizando no jogo depois. E a nossa apostila dessa fase agora, ela vai ter atividades. Nós vamos estar trabalhando aí o gênero textual, a carta, tá? Aí nós trouxemos aqui, ó, como fazer uma carta, quais são os passos da carta, tá? Como que se utiliza para escrever. Aí a gente trouxe aqui um modelinho para as crianças, para fazer um envelope, tá? Trouxemos também uma carta de exemplo para as crianças e algumas questões para estarem respondendo, tá? E aí nós trouxemos um poema, que é para eles estar assim, ó, tirar rima desse poema. E nesse poema também encontrar alguns hiatos, algumas atividades onde nas nossas correções das outras remessas, das outras etapas, nós percebemos que as crianças demonstraram dificuldades. Então a gente está nessa atividade agora, mandando algumas novas atividades com relação a isso. E aí nós estamos mandando agora a matemática. A matemática nós vamos trabalhar a fração, tá? Então tem a explicação do que é a fração, várias atividades sobre fração, tá? Pintar a fração, fazer a leitura da fração, identificar, representar a fração, tá? Então tem várias atividades. Vocês podem pensar, é tudo igual. Não são iguais. Tem atividade que vocês vão pintar, tá? Representar e escrever, tá? E aí nós trouxemos aqui, ó, agora nós tivemos a Semana da Pátria. Então a gente está mandando atividades para a gente estar aí, para as crianças estarem tendo conhecimento, né, sobre a Semana da Pátria, os símbolos, tá, da nossa pátria, tá, os símbolos nacionais, tá, e também algumas perguntas para eles estarem fazendo. Aí eu trouxe aqui, ó, um poema, tá, da pátria, uma leitura, tá, uma cruzadinha e um caça-palavra, para procurarem algumas palavras. E também a gente não poderia deixar de estar mandando, né, de estar trabalhando o hino da independência. Então nós trouxemos aqui o hino, tá? E aí, após a leitura, quem quiser ir lá no YouTube, cantar o hino para vocês terem conhecimento e treinar ele também, né? Porque nós precisamos saber cantar os hinos da nossa pátria. E depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão pegar essa folha. Se essa folha não for suficiente, pode pegar, arrancar uma folha do caderno. Vocês vão fazer a escrita, tá, do hino aqui nessa folha. Ou seja, fazer a cópia do hino nessa folha aqui, ok? E aí, depois de terminada essa atividade, nós trouxemos aqui, ó,
para vocês estarem fazendo, como eu já falei, é o gênero textual que nós vamos estar trabalhando, é a carta. Então vocês vão escrever uma carta, tá? Contando aí pra gente, o assunto da carta é sobre o isolamento. Como que tá o isolamento aí na sua casa, tá? Como que você entende, o que que aconteceu? Então a gente quer que vocês escrevam tudo o que vocês conseguirem sobre o isolamento. Uma carta para a sua professora ou para o seu professor. E depois de escrever essa carta, os alunos não vão esquecer que tem os critérios lá no comecinho da apostila. Depois vocês vão utilizar essa folha sulfite, fazer o envelope, preencher o remetente, tá? Para estar sendo endereçado a carta, tá? E aí vocês podem utilizar esse selo aqui para estar colando lá no envelope de vocês, tá bom? Porque vocês sabem que quando a gente vai no correio para mandar a carta, a gente compra o selinho, né? Cola lá e eles têm preço, então vocês podem colar o selinho, tá? E daí eu queria fazer uma retomada aqui no livro de artes. As crianças vão trabalhar lá na página 24 e 29, tá? Então, é uma atividade de arte onde vocês vão estar confeccionando aí alguns instrumentos musicais, tá? Então, aqui vocês podem estar utilizando várias caixas, ó, para trabalhar o som, tá? Então, várias caixas, vocês podem, as crianças podem aí em casa pegar várias caixas, passar a fita. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que a criança perceba as diferenças. Então aí ela pode, depois da caixa pronta, tocar, fazer um som com esse som aqui, ó. São iguais? Ó, são iguais? Não são. Então aí a criança depois pode brincar aí em casa com o som, tá? E utilizar a tinta para estar pintando para a caixa, para o seu instrumento musical ficar bem bonito. E o livro de literatura, da nossa literatura, a ficha está aqui dentro, tá? Para a leitura e responder a fichinha, tá? Então, aqui na arte, e aí nós temos também no livro o nosso jogo, nessa etapa agora, ele está no nosso livro de ciências, tá? Então, nós estamos mandando aquele dadinho, que é para vocês utilizarem. E, assim, a gente esqueceu também de estar fazendo para estar mandando os astronautazinhos. Então, sabe, para ser uma ideia, vocês podem utilizar tampinha de garrafa, tá? Para estar sendo como o astronauta aí, para estar brincando, tá? E aqui, ó, o nosso jogo vai estar na página 30 e 31. Primeiro vamos fazer as atividades da página 26 até a 29, depois a 34 e 36 e depois vocês vão brincar com esse jogo aqui. Pode chamar a mãe, o pai, o irmão, a tia, a avó, né? Que a gente conta muito com a colaboração da avó. Então, assim, e aí vocês vão estar jogando, tá certo? No próprio livro, tá? Eu queria, assim, agradecer a colaboração das mães, das famílias. Eu espero que todas as famílias estejam bem, com saúde e na paz, tá? E nós, assim, estamos no Zap, à disposição, estamos também na escola, toda manhã nós estamos na escola. Se tiver alguma dúvida, algum problema, podem nos procurar lá, tá certo? Um forte abraço no coração de todos e um beijo.